Olá, pessoal. Nós vamos falar hoje sobre as perícias criminais. Como é a carreira? Qual é o salário? Como é que pode prestar? Por que que eu decidi colocar esse tema aqui em pauta? Porque muitas vezes lá no Instagram, se você não me segue ainda, vai lá, me segue, tá aqui embaixo na descrição. Muitas vezes, tanto no Instagram quanto pessoalmente, ou mesmo tirando dúvidas, muitos alunos perguntam para mim: como é que eu faço para ingressar nessa carreira de perícias criminais? Ah, é meu sonho, eu sempre gostei muito, eu sempre quis prestar algo do gênero, trabalhar com isso. Ah, eu sempre quis seguir o CSI ou coisa parecida. Calma, calma, calma. Muita calma nessa hora. Porque essa carreira, ela não é bem um CSI da vida, tá, gente? Já vou responder isso de cara aqui no comecinho, para vocês não pensarem que vocês vão observar todo esse glamour do CSI, o que que é maravilhoso, o que que é legal, o que que é fantástico dentro de uma perícia criminal. Não é bem Hollywood, tá, gente? Então, tem que tomar bastante cuidado com o que a gente vê na televisão, o que a gente enxerga, porque a carreira não é tão simples assim. Então, eu vou desmistificar isso tudo para vocês, eu vou colocar isso em pauta agora para vocês poderem observar o que de fato é ser um perito criminal, tá? Então, nós vamos observar como é que é a carreira, qual é o salário, né? Quem é que pode prestar esse concurso? Só para vocês poderem ter uma ideia se é realmente isso que vocês gostariam de fazer. Lembrando o seguinte, antes de falar sobre a aula, essa aula, né, ela faz parte também da minha comunidade de odontologia legal, tudo o que a graduação não ensina a você. Então, aproveita esse mês agora, né, até mais ou menos meados de março. Eu vou manter o valor que é um valor extremamente simbólico para vocês poderem entrar na comunidade, participar da comunidade, sentir aí parte da odontologia legal. E assim, é uma mensalidade. Então, se vocês quiserem, de repente, cancelar isso depois, né, em um mês, tal, por algum motivo, não precisa me explicar o motivo, mas porque vocês querem cancelar ou querem, de repente, seguir uma outra área, não tem problema nenhum, vocês podem cancelar. Mas, lógico que eu espero que vocês continuem, porque ao que muitas pessoas pensam, a odontologia legal, ela é muito ampla, tá? Então, vocês vão ter tanto essa parte de perícia, como também eu vou ministrar para vocês tudo que está relacionado à gestão de consultório, né, à ética odontológica e tudo que vocês eventualmente precisam, né, para dentro do consultório de vocês, relacionado aí a alguma normativa, a alguma legislação, tá? Então, não percam essa comunidade. Então, essa aula, mas Evelyn, por que que você está dando essa aula aqui, assim, né, no YouTube, aberta, para todo mundo ver? Eu estou ministrando essa aula justamente porque é muito importante para todos vocês, né? Eu não estou aqui apenas, né, para fazer com que a comunidade cresça, eu estou aqui para fazer vocês aprenderem, vocês estudarem sobre isso, para que vocês não caiam nas inúmeras, né, histórias que as pessoas contam por aí, falando que é fácil, falando que é simples, falando que é legal, falando que é interessante. Você que tem que decidir isso, e não são as outras pessoas que vão decidir isso por você. Então, fiquem bastante atentos em relação a isso. O que eu estou fazendo aqui em relação à odontologia legal é um trabalho na qual eu enxergo como algo assim surreal, para eu poder ensinar a vocês, para eu poder mostrar, para eu poder divulgar de verdade o que que é a odontologia legal, né? Eu não estou aqui para fazer com que vocês paguem cursos ou coisa parecida. Eu estou aqui justamente para poder ensinar vocês, tá? Então, eu vou dar uma pausinha aqui para vocês poderem pensar, né, em relação às perícias criminais e saber de fato o que que é essa carreira. Será que é para mim? Será que não é? Será que eu quero, né, sair da clínica e estudar para ser perito? Então, vamos lá, né? Eu tenho aqui
algumas informações relacionadas com a perícia criminal. Eu vou passar um slide aqui para vocês poderem observar, né? E aí vem sempre a pergunta: como é a carreira? Eu não tenho a mínima ideia de como é que a carreira começa. O que que eu tenho que fazer, né? O que as pessoas mais me perguntam é exatamente isso: como é a carreira, né? O que que eu preciso fazer para ser perito criminal? Primeiro, tá? Se você é de qualquer área que não seja da odontologia, saiba você que dependendo do concurso, dependendo do estado, você pode sim prestar, dependendo do estado, dependendo do concurso, dependendo do edital, você não vai poder prestar, e eu vou explicar daqui a pouquinho o porquê, tá? Mas dentro da odontologia, o ideal, assim, mega hiper blaster, seria que existisse a carreira de odontologista. Como assim, Evelyn? Odontologista? Existe isso? Existe. Existem alguns estados, Minas Gerais, Goiás, assim como existe o médico legista, existe o odontolegista. A prova ela é específica, cai matéria tanto de direito penal, como a gente vai ver mais para frente, mas também cai a parte específica da odontologia legal, assim como nos concursos, de modo geral, cai a parte da medicina legal. Lógico que para o médico legista isso é bem, mas bem mais extenso, tá? Então a gente vai observar esse tipo de edital com uma matéria extremamente específica, tá? Agora, Evelyn, mas se de repente eu quero prestar, e eu não sou da odontologia nem da medicina, né? Vai depender do edital. Então, tem para engenheiro, tem para o pessoal da tecnologia da informação, tem para biólogo, para químico, para farmacêutico. Vai depender do tipo de edital, né, da necessidade que vão publicar, né? Mas por que que você está falando tanto em publicação, em edital? Porque é um concurso público. No momento que você escolhe ser perito, né, ou tentar ser perito criminal, você vai prestar um concurso público na qual você vai ou não ser aprovado para exercer essa carreira. Então não é assim, ó, seja perito judicial. Vocês já viram essa propaganda por aí, né? Trabalhe na justiça, não sei das quantas. Gente, não é assim. Para você ser perito criminal, médico legista, odontolegista, você precisa prestar um concurso público. E esse concurso público, às vezes, chega a 1.000 candidatos por vaga, porque tem uma, duas, três vagas para muita gente prestando. Não estou querendo desanimar vocês. O fato não é esse. Eu estou querendo passar para vocês a realidade do concurso público, a verdade do que acontece. Claro que se de repente você acha que isso é a sua vida. Então, vamos lá, vamos estudar, vamos batalhar. Mas, Evelyn, como é que você sabe disso tudo? Porque eu dei aula em um cursinho preparatório durante 5 anos, especificamente para medicina legal, barra odontologia legal, antropologia forense, etc., para esse cursinho, né, específico. Eu não vou citar o nome para não fazer propaganda, claro, né, que eu não ganho com isso. Mas eu tô falando para vocês, né? Se vocês quiserem saber, é só entrar no meu currículo Lattes que vocês vão descobrir tudo que eu fiz na minha vida em relação à área acadêmica, tá? Acadêmica, profissional, vocês podem olhar lá no currículo Lattes, colocar Evelyn Korok Anzai que vocês vão achar, tá? Mas aqui nesse momento eu só quero mostrar para vocês a importância de vocês estudarem, de vocês irem realmente atrás. E outra coisa, pessoal, não adianta pensar que você vai ser perito criminal, ponto. Não vai ser isso que vai acontecer. Em primeiro momento, você vai ser policial, né? É um policial. Então, ai, mas eu já não gosto muito disso. O que que eu faço? Como é que eu vou seguir essa carreira se eu nunca me vi como policial? Pense em outra carreira, porque a carreira de perito criminal, em primeiro momento, você é policial, tá? Dentro da polícia técnico-científica ou algo parecido, mas você vai trabalhar com a polícia, tá? Então, o que que vai acontecer quando a gente fala aí especificamente em relação à carreira, né? O que que o perito criminal faz? Eu vou falar primeiro do perito criminal, depois eu vou explicar mais ou menos assim, só para vocês terem uma ideia, o que que o odontolegista faria, né? Ou o médico legista, enfim, tá? Que são peritos separados.
Eu acho que o próprio nome já diz, né, gente? A gente tem aí o pessoal da odontologia legal, que vai fazer a parte de identificação humana e todos os tipos de perícias relacionados à área da odontologia. E nós temos o médico legista, que vai fazer a perícia relacionada com a medicina, tudo que é ato exclusivo do médico, tá? Então, aí, primeira coisa que o perito criminal vai fazer, né, é tentativa dessa preservação do local do crime. No entanto, eu já vou falando no entanto, né? Sempre. Geralmente, aqui no Brasil, o que deveria ser feito é a polícia militar chegar ao local, né, constatar o crime e acionar o delegado, acionar os peritos criminais, tá? E aí existe a preservação do local do crime. Então, geralmente, quem chega primeiro aqui no Brasil no local do crime seria o pessoal da Polícia Militar. Polícia Militar, né, a Guarda Civil Metropolitana e assim por diante, tá? Por quê? Porque o delegado vai ser ativado e, consequentemente, ele que vai solicitar a perícia. Não é assim, ó. Tipo, tem alguma coisa que aconteceu nessa casa e eventualmente precisa de uma perícia, alguém aciona, não, sempre vai ser o delegado. Ele que vai solicitar, né? E aí, solicitando essa perícia técnico-científica, vai haver a coleta na análise, primeiro, obviamente, né? Fotografia do local, e depois a coleta de vestígios no local do crime. Seja impressões digitais, material biológico, documentos, tudo, todos os vestígios. Evelyn, o que é vestígio? Os vestígios são todos os materiais que estão presentes no local do crime, né? O suposto crime, hein, gente? Suposto crime. Eles estão investigando ainda, né? E eles vão avaliar tudo isso. Então, por exemplo, ó, eu tô aqui numa sala, né, no meu estúdio, né? Estúdio barra escritório, né? Então, eu estou aqui no meu estúdio, vamos supor que aconteceu um crime aqui, tá? Vamos supor que eu apareci morta. Ai, Deus me livre, gente, eu não quero morrer tão cedo assim, não. Mas vamos supor que acontece isso, tá? O que que vai acontecer? Né? A polícia vai ser acionada, a polícia militar, provavelmente, depois o delegado de polícia vai acionar a perícia, os peritos vão vir até esse local e vai existir aí uma coleta, análise e coleta de vestígios. Os vestígios são todos os materiais presentes aqui na sala que podem servir como prova de um suposto crime. Nesse caso, um homicídio. Né? Homicídio, suicídio, né? Uma coisa parecida. Deus me livre, gente, eu não vou me matar, não, não se preocupa, não, tá? Eu só tô falando porque são os tipos, né, de crimes aí relacionados, né, especificamente com algum óbito, né? Então a gente tem aí a coleta de vestígios no local do crime, impressões digitais, que podem ser minhas. Imagina a quantidade, gente, aqui, ó, na sala inteira, de impressões digitais minhas, né? Das pessoas que vivem na minha casa. Então, consequentemente, não necessariamente vai existir a impressão digital daquela pessoa que cometeu esse crime, tá? De repente, eu chamei alguma pessoa externa, né, para fazer algum tipo de, sei lá, manutenção, ou mesmo construir esses móveis aqui atrás, enfim. Existiu alguma coisa, alguma pessoa externa. Consequentemente, essas pessoas podem contribuir com esses vestígios, mas elas não têm nada a ver, absolutamente nada a ver com o que aconteceu, né? Então, os vestígios são todos os materiais, indícios e provas que são encontradas no local do crime, mas que ainda não viraram evidências. As evidências já são todas aquelas que foram incorporadas, né, dentro daquele processo penal, processo, né, criminal. Então, elas realmente têm a ver com o que aconteceu aqui nessa sala, tá? Então, tudo, eles vão coletar tudo que eles podem, só que, obviamente, né, não necessariamente eles vão avaliar tudo, né? O que que é cadeia de custódia? Gente, sem cadeia de custódia de forma adequada, não vai ser utilizado o material coletado. Então, por exemplo, ó, a cadeia de custódia é que liga o suposto crime, né, com aquele autor do crime. Então, são as provas que vão fazer esse elo aqui, essa ligação, tá? Para a gente poder comprovar o que aconteceu de fato, tá?
Então, se essa cadeia de custódia, que vai desde a documentação fotográfica do local, né, a coleta de forma adequada, o armazenamento desse material de forma adequada também, né, a análise laboratorial, o processamento e também o laudo pericial de forma confeccionado de forma adequada, se não acontecer isso de forma extremamente impecável, a outra a outra parte pode contestar isso. Eu não sei se vocês vão lembrar, não é da época de vocês, mas é da, da minha época, o caso do O.J. Simpson, lá nos Estados Unidos, né? Na qual existia uma luva que tinha material genético, que supostamente era o sangue dele, e depois foi constatado pelo exame de DNA que realmente era o sangue dele, né? Eles encontraram lá no local do crime, na casa onde a esposa estava morta, enfim, né, e outras gotas de sangue e tal. Só que na época, né, na década de 90, muitos dos pesquisadores estavam começando ainda nessa parte de DNA. Só para vocês terem uma ideia, eu comecei também nessa época, a estudar DNA, biologia molecular aplicada à genética forense. Foi em 98 que eu comecei a estudar, 98, 99 que eu comecei a estudar sobre isso, né? O caso de O.J. Simpson é um pouquinho antes. E assim, trouxe uma repercussão imensa. Por quê? Porque o mesmo perito que coletava a prova lá no local do crime, né, era o mesmo perito que avaliava isso no laboratório. Qual que é a chance em relação ao DNA disso ser contaminado, né? Gente, é enorme, enorme. E isso eu vi no laboratório quando eu fazia DNA forense, tá? Eu fiz DNA forense, pesquisei DNA forense até mais ou menos 2008, 2008, 2009, 2010, né? Até 2010, 2008, 2009, 2010, mais ou menos, eu fiquei dentro do laboratório de identificação humana de genética forense da Faculdade de Medicina da USP como pesquisadora. Então, eu trabalhava com material degradado, né? Então, a gente tinha vários tipos de materiais, fio de cabelo, só que o pessoal não mandava fio de cabelo, mandava o couro cabeludo inteiro, né? E era uma coisa assim extremamente complicada, porque quanto mais degradado o material estiver, mais difícil, né, a gente vai conseguir obter esse DNA, tá? Então, lá na época, em 96, 97, né, quando aconteceu o caso do O.J. Simpson, eles faziam, a própria pesquisadora, o próprio perito coletava esse material. Depois disso, inclusive no Brasil, houve a proibição da coleta desse material pelo mesmo perito no local do crime, levando para o laboratório para fazer essa análise. Então é o seguinte, ó, por que que eu estou falando tudo isso? Para explicar para vocês que existe peritos de local de crime, ele vai até o local e faz essa avaliação. E existe peritos que ficam apenas no laboratório. Mas, Evelyn, como é que eu vou explicar tudo isso? Como é que eu vou escolher tudo isso? Daqui a pouco eu falo. Tá, espera aí, né? Espera aí. E aí existe esse cuidado da cadeia de custódia é extremamente importante, justamente porque se algo sair do lugar, de acordo com as regras da Polícia Federal, de acordo com as regras que existem em cada estado, que hoje já está mais uniforme, né? Claro, vai acontecer dessa prova, né, desse vestígio que poderia se tornar evidência de ser invalidado, tá? Consequentemente, essa prova não vai poder ser utilizada. Então, se de repente for um exame de DNA, né, e não for feito da forma correta, com controle positivo, controle negativo, nossa, Evelyn, tem tudo isso? Tem. Garanto para você que tem, né? Principalmente porque a gente faz dentro do laboratório todo um controle de qualidade em relação à análise desse material, né? E não é só isso, não é só a parte de DNA. Nós temos isso também relacionado com as impressões digitais, com os materiais, tipo documento encontrado. A gente também tem as perícias, né, grafotécnicas da parte da escrita. Então, tem vários tipos de perícias que precisam ser feitas da forma correta. Mas qual que é a forma correta? Aquelas que estão dentro, né, dos protocolos da polícia, não só internacional, né, do FBI, Interpol, coisa parecida, como também aqui no Brasil, tá?
E o perito, ele também pode, né, servir de testemunha. Então, assim, no momento que ele vai avaliar tudo isso, ele vai testemunhar também. E, consequentemente, na hora que ele testemunha, né, o que ele fez, o que foi feito, que ele avaliou, qual que é a cadeia de custódia, isso tudo pode estar em jogo. Será que ele fez certo? Será que ele não fez? Né? O advogado de defesa, de repente, ele vai querer contestar o que aconteceu, tá? Então, por isso, gente, a carreira de perito não é simplesmente aceitar ser perito, entrar na prova. Você precisa ter dom para isso, né? Dom para dizer a verdade, dom para falar a verdade. Inclusive, na última aula que está aí no YouTube, a minha aula, né? Eu falo sobre isso, voltando um pouquinho para a área civil, mas tem tudo a ver também com a área penal, tá? Criminal, certo? E aí, qual é o salário? Ai, Evelyn, o salário é bom, né? Olha lá, 7.000 a 13.000 reais início de carreira. Mas, gente, isso pode chegar a mais de 30, 40 mil reais, né? Quando vai subindo lá dentro, né? E tem peritos hoje em dia que chegam a ganhar mais de 100 mil reais. Mas assim, né? Aí tem Polícia Federal, e assim por diante, né? Mas então a Polícia Federal é a que melhor paga. Uhum. É a que melhor paga, tá? A Polícia Federal é a que melhor paga, mas é a prova mais difícil e também tem vários outros requisitos que vocês vão ver que, comparando com outros tipos de peritos criminais, aí, peritos, né, que existem no Brasil inteiro, eles são mais exigentes também quando fala, né, de outros tipos de características e até a prova mesmo é bem mais difícil, tá? Então aqui é só para vocês terem uma ideia da carreira inicial, tá? Então, vale a pena? Bom, lembra que eu falei para vocês? Você tem o dom para ser policial. Você gosta disso. Então vai em frente, porque quem não gosta, tipo eu, né? Gente, é sério. Eu falo sempre a verdade, eu sempre falo a minha parte, o que que eu penso, né? Eu admiro muito quem é perito criminal, perito da Polícia Técnico-Científica, perito da Polícia Federal, mas eu não nasci para ser polícia, gente. Eu trabalho com empatia, eu sou muito amor, eu sou muito coração. Não vai rolar. A gente tem que ter um certo controle em relação a isso, né? E vocês, quem me conhece aqui sabe que eu não sou assim, então eu não nasci para ser policial. Eu já escutei assim, né? Eu já escutei, ainda bem que a Evelyn não nasceu para ser policial, uma pessoa a menos para prestar o concurso público, né? Eu já escutei, gente, o que que eu já escutei disso? Vocês não têm ideia. Sim, eu já prestei. Lá no passado, eu queria ser, até uma hora que uma psicóloga, conversando comigo, fez com que eu entendesse que eu não teria esse dom, né? Eu não teria. Admiro muito, como eu disse para vocês agora há pouco, quem, né, gosta, quem faz, eu admiro muito, mas eu não tenho o dom para isso, tá? Mas eu ajudo vocês, se vocês quiserem, né? Inclusive na minha comunidade, tem várias questões de concurso público, não só para dentista, ponto, né? Tem também questões de concurso público que estão relacionadas à medicina legal, odontologia legal, que vão cair nas provas aí, inclusive para perito, tá bom? E quem pode prestar? Graduação de diversas áreas. O que vai depender é do edital, do estado, da necessidade daquele estado, daquele grupo, né? Que eles vão colocar aí a prova, tá? Então, por exemplo, tem editais que vão colocar engenheiro, vão colocar pessoal da tecnologia da informação, vão colocar biólogo, químico, farmacêutico, mas não vão colocar cirurgiões dentistas e médico legista não vai ter concurso naquele momento. Tá? Tem edital que eles vão abrir para biólogo, químico, farmácia, odonto e outras áreas específicas, inclusive. Então, assim, não adianta nada, a não ser que você queira só testar, né? Queira só, vou colocar aqui, vou fazer aqui rapidinho, né? Só para ver como é que é quando aparecer o próximo, justamente para vocês poderem é, é, testar e fazer um trainee, né? Mas não adianta nada se de repente no edital não tiver as áreas que você pode, que eles vão aceitar, tá?
Existe um caso, assim, alguns concursos que eles falam assim, graduação em qualquer área. Aí tudo bem. Se você tem o diploma validado direitinho, da forma correta, ok, né? Já no caso especificamente do odontologista, não são todos os estados que vão ter o cargo, né, existir o cargo de odontologista. Só para vocês terem uma ideia, aqui no estado de São Paulo existe sim o cargo de odontologista, mas não existe o concurso público para isso. Ai, por que, Evelyn? Não sei. Tá? Não sei, os meus colegas odontologistas que trabalham lá, né, que são peritos criminais do Núcleo de Odontologia Legal do Estado de São Paulo, eles também não sabem, porque o cargo já existe há bastante tempo, mas ainda não abriram concurso. Pode ser que abra, pode ser que sim. Mas, Evelyn, sinceramente, eu quero prestar esse concurso público e, eventualmente, eu quero ir para a área de odontologia, porque eu sou cirurgião dentista e eu quero ir para lá. Bom, aí funciona o seguinte. Você vai prestar um concurso por todas as fases, que daqui a pouco eu vou falar, né? Na verdade, daqui a pouco vai ser na próxima aula, mas essa aula, gente, só vai para minha comunidade, tá? Vai estar dentro da minha comunidade. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre tudo isso que eu estou falando, os detalhes de como você vai entrar, de como você pode estudar, né? Tudo isso, o que cai na prova, eu vou falar na segunda parte, que vai estar dentro da minha comunidade. Essa daqui é uma aula aberta, a outra vai ser fechada, tá? Então, vai depender do edital. E os odontologistas aqui no estado de São Paulo funcionam da seguinte forma. Primeiro você presta a prova, né? E depois, lá que você passou tudo, fez o curso de formação, tal, aí você vai trabalhar nas áreas que estão vagas e provavelmente não é na odontologia. Tá? E se for na odontologia, a preferência são dos peritos que já passaram em outros concursos. Então, eles já estão na fila, né? E aí, eventualmente, eles vão prestar, eles vão para a área da odontologia legal, e essa área que ele ficava, por exemplo, a área de local do crime, ou, sei lá, acidente de trânsito, ou coisa parecida, você vai ser migrado para essas regiões. Mas como é que a gente classifica? Né? Depende do seu desempenho lá dentro, né? Na academia de polícia, tá? Já no caso da Polícia Federal, as provas são separadas, de acordo com cada área. Então, se você tem lá química, biologia, física, odontologia, medicina, então é tudo separado, tá? Então, no momento que você acaba pensando, né, em relação eu quero prestar, tal, não sei o quê, como é que eu faço, né? Você tem que prestar muito bem, porque existem vários tipos de formas, né? Cada estado vai ter um tipo de edital diferente, tá? Então, pessoal, se vocês querem saber um pouquinho mais, né, eu vou convidar vocês a entrar na comunidade, né, que eu vou falar na parte da comunidade agora, como a gente se prepara para essas provas, o que cai na prova e como é o processo de avaliação, né, seja interna ou como externa. Então, o convite está aqui embaixo na descrição, do nosso vídeo, tá? Então, eu espero vocês lá e espero muito, porque vocês vão realmente aprender e ter muitas informações, não só sobre a odontologia legal, lógico que a comunidade é voltada mais para cirurgiões dentistas, mas também tem vários conhecimentos de gestão e também sobre a parte de perícias de modo geral, que podem contribuir também aí para outros profissionais da saúde. Muito obrigada e até a próxima.